No dia de ontem, quarta-feira, dia 31/7, tivemos a decisão do Copom sobre a nossa taxa de juros brasileira, a nossa famosa Selic. Vamos entender o que essa decisão afeta nos nossos investimentos e o que esperar daqui para frente. Eu sou Gabriel Monfato, assessor de investimentos na XP Investimentos, e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, deixa um like super rápido e vamos lá pro vídeo. No dia de ontem nós tivemos a super quarta, que é um dia muito importante, pois é o dia que temos a decisão da taxa de juros americana pelo Fed, Federal Reserve, no meio da tarde, e a decisão da taxa de juros brasileira pelo Copom, que já acaba sendo no final do dia. Então, antes de falar da decisão do Copom, vamos abordar um pouquinho mais da decisão do Fed, que decidiu manter a taxa de juros no patamar de 5,25% a 5,5% ao ano. Esse é o maior nível da taxa de juros em 23 anos e já é a 8ª vez seguida que o Fed mantém por essa decisão. E mais importante de tudo isso são as falas após a decisão, que teve um tom um pouco mais dovish, ou seja, um pouco mais propensa ao corte da taxa de juros no futuro. Nas falas de Jeremy Powell, ele disse que ainda não tem uma decisão para as próximas reuniões, mas devido ao tom um pouco mais brando, a expectativa é de corte, com o mercado colocando uma probabilidade de 80% de chance de corte na próxima reunião em setembro. Os dados do payroll, que vai sair nessa sexta-feira, vai influenciar bastante essa decisão, pois se esses dados do mercado de trabalho vierem em linha com as expectativas, acaba sendo ainda mais positivo para esse possível corte em setembro. Já aqui no Brasil, o Copom decidiu por manter a taxa de juros em 10,5% ao ano. Já é a segunda reunião seguida que o Copom decide manter essa taxa de juros. Essa decisão foi em linha com as expectativas do mercado. E o mais importante dessa decisão é analisar o comunicado, pois teve um tom um pouco mais hawkish, ou seja, um pouco mais a favor para o aperto monetário. Mas o lado positivo desse comunicado é que ele não foi tão hawk como alguns economistas esperavam, pois alguns economistas esperavam que neste comunicado já ia ter uma expectativa de aumento da taxa de juros nas próximas reuniões, o que não foi trazido em pauta neste comunicado, mas a visão era de bastante cautela, no qual eles vão ficar bastante atentos com as decisões de políticas monetárias, tanto interna quanto externa, no câmbio e no risco fiscal Brasil, que pode afetar bastante também na nossa inflação. Os impactos dessa decisão acabou sendo bem negativa para os mercados no dia de hoje, quinta-feira, com o dólar subindo mais de 1% no momento que eu gravo este vídeo, e com o Ibovespa caindo mais de 0,35%. Olhando um pouquinho mais à frente, o Banco Central deve ficar de olho se o Fed vai cortar as taxas de juros, pois se o Fed corta a taxa de juros, vai acabar aliviando um pouco o dólar no nosso cenário e também a inflação. Com isso, a gente pode ver uma retomada do corte da taxa de juros brasileira. E a partir de tudo isso, como nós devemos nos posicionar em nossos investimentos? Devido a todas essas incertezas de mercado, é muito importante ter um portfólio diversificado. Atualmente, a visão é muito positiva para os títulos de IPCA+, tanto para títulos públicos como para créditos privados, encontrando títulos de IPCA mais 6%, ou taxas melhor que isso, e podendo alongar um pouquinho o prazo, podendo pegar títulos de 5 a 6 anos. E para as taxas pré-fixadas, a visão também é super positiva, mas aí já para os títulos um pouco mais curtos, pegando títulos para 2 a 3 anos vencimento. Tanto que nós podemos encontrar no mercado CDBs pagando em torno de 13,5 com vencimento para 3 anos, que é uma taxa bem interessante. Já pensando um pouco nas ações, é uma visão um pouco mais neutra devido às incertezas, mas a nossa bolsa continua barata, com múltiplos bem baixos e com boas oportunidades pensando a longo prazo. Então, para quem tem que aumentar a alocação em bolsa, é um momento bem interessante para comprar empresas um pouco mais resilientes, com lucros consistentes, a preços mais baixos, podendo conseguir uma rentabilidade bem interessante a longo prazo. Pessoal, eu espero que este vídeo tenha sido útil para você, que você conseguiu entender um pouco como essa decisão do Copom de manter a taxa de juros brasileira afeta no seu dia a dia e como você pode fazer suas alocações na sua carteira de investimento.
Lembre-se que investir é uma jornada de longo prazo, exige paciência, disciplina e conhecimento. Se você tiver alguma dúvida ou precisar de alguma orientação, pode deixar um comentário aqui embaixo ou pode me chamar em alguma das redes sociais que vou deixar na descrição. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para mais dicas financeiras. E até a próxima!